Senhoras e senhores, na sequência de nossa programação técnica, assistiremos agora à palestra que traz como tema Tecnologias modernas no tratamento cirúrgico da coluna. Para falar sobre este assunto, convido ao palco palestrante Dr. Enio Ayala. Nosso convidado podem aplaudir, por favor. Nosso convidado é biomédico formado pela Universidade de Santo Amaro. Profissional com 17 anos de experiência e altamente qualificado em diversas áreas da medicina, dentre elas a neurocirurgia e cirurgia de coluna. Especialista em técnicas inovadoras como a cirurgia guiada por imagem e a cirurgia robótica da coluna vertebral, com certificação internacional emitida por renomadas instituições, como o Hospital St. Vincent, do Alabama, e pela Universidade de San Diego, na Califórnia. Para a saudação ao nosso insigne palestrante, com a palavra a senhora moderadora dos trabalhos, doutora Denise Eloy. Doutor Enio, seja muito bem-vindo. Vou chamá-lo de Enio, pode ser? Seja muito bem-vindo. O tema que você nos traz é um tema de muita atenção por parte dos pagadores do sistema. Portanto, são muito bem-vindas as suas informações e o palco é seu. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado, pessoal. Eu queria agradecer, primeiro, dar um bom dia para todos, agradecer a oportunidade aqui da Associação da ABEA em abrir as portas para a gente falar um pouquinho de tecnologia. Tecnologia é sempre, eu acho que, dentro das fontes pagadoras, enfim, do que a gente traz para o mercado, é sempre aquele ponto em que é riscado da lista ali, que a gente não consegue avançar e dar acesso ao mercado para tecnologias tão importantes como a que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ficar em pé aqui, pegar o passador, para ficar mais fácil para poder abordar o tema. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Tecnologia é muito bacana, tem os seus custos associados, mas o que eu trago aqui são provocações, para que a gente possa ter um olhar mais apurado em relação a esse tipo de procedimento e de soluções que agregam muito no dia a dia cirúrgico, tanto para os usuários médicos quanto os usuários pacientes. Então, o tema é tecnologias modernas no tratamento da cirurgia da coluna vertebral, especificamente da robótica. Vamos falar de robótica. A robótica chegou na cirurgia de coluna. Não é mais um equipamento específico para a cirurgia de laparoscopia. Hoje a gente já tem robótica para cirurgia de quadril, robótica para cirurgia de joelho, robótica para cirurgia coronária e agora, recentemente, robótica para cirurgia de coluna. Então, o que eu trouxe aqui é um pouquinho de anatomia. Vamos relembrar um pouquinho dos conceitos anatômicos para entrar, de fato, no que é a solução. Se a gente vai falar de cirurgia de coluna, obviamente, vamos falar um pouquinho de anatomia da coluna vertebral. Então, a gente sabe aqui que a coluna é uma estrutura super complexa e ela tem algumas premissas e algumas particularidades. Primeiro, de sustentação do nosso corpo. Então, a gente anda do jeito que a gente anda, justamente porque a coluna sustenta a gente de uma forma ereta. A coluna também ela é responsável pela proteção da medula espinhal, então todos os nervos e raízes nervosas que se conectam entre o nosso cérebro e as nossas musculaturas são protegidas pela coluna. A coluna também é responsável pelo nosso movimento, então flexão, extensão, rotação, isso tudo é a coluna que é responsável por esse tipo de movimentação e mantém a nossa postura e o equilíbrio do corpo. Sabidamente, a coluna ela é dividida em alguns segmentos, cervical, torácico, lombar e a parte coxígena. Então, cada estrutura e cada segmento tem uma característica e uma quantidade de vértebras específicas. Entre essas vértebras, a gente tem o disco intervertebral. Esse disco é uma espécie de amortecedor que amortece o impacto, e mantém a rigidez e mantém a flexibilidade dessa coluna. E esse amortecedor ele é basicamente feito de água. A gente vai ver mais para frente a patologia que envolve o disco. A coluna também ela é responsável, como eu falei no início, pela proteção das estruturas nervosas. Quem são essas estruturas nervosas?
são as raízes, né? São as raízes nervosas que saem dessa medula e a própria medula espinhal que está posicionada bem no centro aqui das vértebras. Tá? Então, a coluna e a medula, ela, né, faz essa ligação com o cérebro e ela inerva toda a parte do nosso corpo e a vértebra e a coluna é responsável por essa proteção. Bom, assim como todos os órgãos que a gente tem no corpo, a coluna também ela é acometida por patologias. Tá? E a grande maioria das patologias que acometem a coluna são patologias degenerativas, a grande maioria delas. Né? E as patologias degenerativas são aquelas associadas ao envelhecimento. Tá? Ao envelhecimento do próprio corpo, envelhecimento das células e envelhecimento da população como um todo. Dentre essas patologias, algumas são as mais comuns e que levam e acionam o sistema de saúde. Né? Uma delas, mais conhecida, se não me engano, é a hérnia de disco. Quem tem hérnia de disco aqui, além de mim? Não é? Dói pra caramba, não dói? Pois é. Qual é o problema da hérnia de disco? Então, o disco intervertebral, essa estrutura, de novo, gelatinosa, e que, quando ele estoura, ele acaba comprimindo as raízes nervosas ou a própria medula, e essa compressão gera muita dor. Tá? Além disso, pode gerar dormência nos membros e fraqueza. Tá? A estenose. O que é a estenose de canal? Então, naquela parte anatômica da vértebra em que passa a medula espinhal, por um processo de remodelação óssea, esse canal ele fica estreito. E quando ele fica estreito, ele acaba comprimindo a medula, de novo, causando dor, causando formigamento e fraqueza nos membros. Outra patologia não menos comum é a espondilolistese. A espondilolistese é uma característica, uma disfunção anatômica, né? Ou por alguma fratura na vértebra, e essa vértebra ela escorrega por cima da outra, causando compressão nervosa e um desalinhamento na coluna. Tá? E, por fim, a osteoartrite também é uma doença muito comum, doença do envelhecimento, em que ela causa degeneração das articulações e da parte de cartilagem que mantém a lubrificação dessas articulações da coluna. Então, sabendo dessas patologias que acometem a coluna, a OMS emitiu um alerta em que diz que 80% da população mundial, se não tem, já teve ou terá algum episódio de lombalgia. Então, isso é muito preocupante, né? Porque a gente vê que realmente a doença de coluna ela tem os seus desafios, né? E a sua importância dentro do universo da saúde. Quando eu trago esses números para o mercado brasileiro, 37% da população acima de 50 anos sofrem com dores crônicas na coluna. Dói aí? Tá? Agora, olha outro dado que interessante. A dor lombar ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E ela não causa só dor. Tá? Então, ela também causa problema na autoestima desse paciente. E em 24% desses pacientes apresentam solidão. Tá? Então, não é só uma doença física, mas também é uma doença emocional, uma doença psicológica. Tá? A dor lombar está associada aos altos custos, né, impondo um enorme fardo aí ao sistema de saúde. A gente que trabalha bastante com as operadoras, enfim, com essa questão da viabilidade dos procedimentos, a gente vê que a cirurgia ou a dor na coluna é uma patologia que ela aciona muito o sistema de saúde. Os Estados Unidos gastam em torno de 100 bilhões de dólares por ano para tratar esse tipo de patologia. E não só tratar os custos de indas e vindas desses pacientes para os hospitais, mas também para repor a falta de produtividade, né, em que esse paciente que está acometido pela cirurgia, pela dor lombar, ele acaba deixando o mercado de trabalho e isso precisa ser suprido de alguma forma. Tá? Além disso, a dor lombar ela aumenta os custos indiretos, tá? E isso devido à incapacidade e à diminuição da produtividade desses funcionários, desses profissionais
que precisam deixar o mercado de trabalho, acionando o sistema público de recompensação. Tá? Qual que é o tratamento para esses tipos de patologia? Então, é claro, a gente sempre busca os tratamentos conservadores, a fisioterapia, acupuntura, RPG, reavaliação postural, medicamento, mas quando esses tratamentos falham, o tratamento cirúrgico é o mais indicado. Tá? E para tratar essas patologias que eu falei para vocês, a artrodese de coluna, quem trabalha com o PME deve estar bem acostumado com esse termo. Artrodese de coluna é a técnica cirúrgica para tratar esse tipo de patologia e vai causar uma estabilização mecânica e uma estabilização biológica. O que é a estabilização mecânica, pessoal? Estabilização mecânica é a colocação de implantes nessa coluna, e esses implantes a gente chama de parafusos pediculares, dependendo da região que a gente está, se não é parafuso, é pino, né? Mas a ideia aqui é introduzir parafusos para que essa coluna ela se mantenha rígida. Essa é a estabilização mecânica. A estabilização biológica nada mais é do que a promoção da artrodese. A artrodese é um mecanismo biológico, tá? E isso é produzido pelas células de crescimento ósseo. O que a gente usa muito nesse tipo de cirurgia são os enxertos, tá? Porque esse enxerto vai acabar ajudando o próprio corpo a fazer essa regeneração, esse remodelamento e o crescimento ósseo. Quem vai dar estabilidade para essa coluna uma vez operada é o crescimento ósseo desses enxertos que a gente coloca para promover essa artrodese. Se não promover a artrodese, vai ter uma pseudoartrose, e a pseudoartrose também é uma patologia ou uma falha no processo de artrodese, em que vai ressubmeter esse paciente a cirurgias. Agora, qual que é o maior desafio do cirurgião nesse tipo de procedimento? Lembra que ele precisa colocar pinos nessa coluna ou parafusos. Os pinos são colocados num lugar específico da vértebra, que a gente chama de pedículo. Tá? Então, olha que interessante a criticidade disso. Aqui no meio a gente tem a medula espinhal, aqui do lado saem as raízes nervosas, aqui na frente eu tenho grandes vasos e eu posso ter musculatura e outros órgãos aqui ao redor. Então, se eu, como cirurgião, não for assertivo e colocar um parafuso nessa posição aqui, eu posso lesionar esse meu paciente. Tá? Existem graus de violação pedicular aqui que podem ou não levar esse paciente à perda de função e até mesmo à reoperação. E aqui eu levanto essa bandeira, né? E eu levanto essa discussão. Quanto custa uma reop, tá? Para a operadora? Então, aqui a gente está discutindo tecnologias que visam ou que eliminam por completo a chance de reoperação nesses pacientes através de tecnologia. Tá? Dentre as técnicas... Travou? Não, travou? Tá bom. Pode passar. Esse vai. Consigo. Foi. Passou demais. Espera aí. Bom, dentre as técnicas que os cirurgiões possuem, ou as tecnologias que os cirurgiões possuem dentro do centro cirúrgico para apoiar nesse tipo de procedimento, a técnica mais comum é a colocação desses pinos guiadas pelo arco em C, ou arco cirúrgico. O arco em C, pessoal, para quem não conhece, é uma máquina de raio-x. Tá? Primeiro, o raio-x a gente sabe que é maléfico, porque ele destrói DNA e faz a fragmentação celular, causando câncer. E esse equipamento de raio-x ele não é de excelência, porque ele só entrega para o cirurgião uma imagem que é biplanar. Ou seja,
ele vê a colocação desse parafuso numa posição AP, ou de frente, e de lado. Então, ele não entrega uma imagem axial que é a vista de cima. E aí eu trago esse número aqui de 72%, que é a eficácia ou a eficiência do método de colocação de parafusos guiado pelo raio-x. Ou seja, a cada 100 parafusos que os médicos colocam nessa coluna, 28 podem estar mal posicionados. Tá? Essa é a eficiência que o arco C entrega, justamente porque ele não tem a imagem vista de cima. Agora, é claro que já alguns hospitais já possuem outros métodos avançados, mas, de novo, não é o padrão ouro, tá? São equipamentos ainda de baixa penetração, mas já existe tecnologia para melhorar essa eficiência para 94%, justamente pela possibilidade de ter um corte visto de cima para apoiar esse cirurgião na introdução dos parafusos. Tá? Então, aqui é uma imagem que exemplifica, são equipamentos de navegação cirúrgica, é assim que a gente chama. O cirurgião com instrumentos específicos, esse instrumento ele é rastreado pelo um computador e entrega essa imagem para o cirurgião, para ele performar a cirurgia. Tá? Agora, olha só, esse cirurgião está colocando esse parafuso à mão livre. Tá? Imagina se eu conseguisse passar... passa aí para mim, por favor. Dá um clique para mim. Agora, pessoal, o cirurgião, ali naquela técnica de navegação cirúrgica, ele passava o parafuso à mão livre. Agora, imagina se a gente pudesse ter um equipamento que fosse totalmente automatizado, tá? Em que pudesse direcionar a trajetória, passa para mim, direcionar a trajetória desse parafuso, né, que não fosse a mão livre, que fosse guiada, e de alguma forma fosse, que pudesse replicar o que ele planejou. Tá? Então, essa é a cirurgia robótica. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E a robótica ela já está disponível aqui no Brasil em alguns hospitais. Então, uma tecnologia super nova, é o que mais existe de moderno em termos de tecnologia para a cirurgia de coluna. E ela entrega aqui 99% de precisão, além de excluir por completo a radiação no centro cirúrgico. Tá? Como é que funciona isso, pessoal? Então, a robótica está baseada em 3 princípios. O princípio da previsibilidade, a precisão e a visibilidade. Esse equipamento aqui chama Mazor, é uma tecnologia israelense, tá? Que a gente trouxe para o Brasil. E quando eu falo de planejamento, agora o profissional médico ele tem a capacidade de usar um software, para que nesse software ele possa fazer a colocação dos parafusos, entender qual é o tamanho, qual é o diâmetro, onde que ele tem que fazer os cortes de osteotomia, onde ele tem que botar os queijos, que são os amortecedores, de que forma ele tem que fazer isso para que o próprio robô possa ajudá-lo a executar esse procedimento. Uma vez planejado, esse robô, num simples aperto de botão, ele é guiado, ele guia a trajetória para que o cirurgião, com uma precisão de 1,5 milímetros, possa fazer a introdução das suas ferramentas. E aí usar o princípio da visibilidade, a gente precisa ver para crer. Né? Então, a partir do momento em que esse braço está alinhado na trajetória específica, o cirurgião simplesmente ele faz a introdução dos seus implantes de uma maneira muito assertiva. Tá? Aqui, como é que funciona na prática? Então, eu trouxe imagens de planejamento cirúrgico. Tá? Em alguns casos, a gente consegue planejar cirurgias menos complexas e cirurgias mais complexas, com mais níveis. E aqui, de alguma forma, entregar para o pessoal do centro cirúrgico todos os diâmetros e comprimentos desses parafusos e apoiar o pessoal de esterilização em reduzir a quantidade de caixa. Quem trabalha com CME sabe que cirurgia de coluna é um desafio, porque a gente precisa manejar 15, 20 caixas para um único procedimento. Aqui é como funciona na prática também. O robô ele fica posicionado na mesa cirúrgica, preso ao paciente. E uma vez toda a parte, né, do robô estando posicionado em sala,
a cirurgia ela é muito fluida. Então, aqui eu tenho um cirurgião colocando um parafuso de uma maneira percutânea, tá? E aí, depois que ele está posicionado, a gente consegue, né, por esse canal de trabalho, passar todos os instrumentos e ter o princípio da visibilidade, ou seja, o cirurgião consegue enxergar o que ele está fazendo de uma maneira muito precisa e eficiente. Bom, todas essas características se traduzem em benefícios. Eu acho que aqui o tema a gente precisa entender bastante sobre esses benefícios e um deles é afirmar, né, é uma afirmação que realmente a robótica ela é muito precisa e ela entrega níveis de acuracidade excepcionais. Ou seja, cada 100 parafusos que a gente coloca, 100 parafusos vão estar bem posicionados. Tá? Com isso, a gente consegue claramente, e é uma relação direta, da assertividade ou da precisão e da acuracidade dessa colocação desses parafusos com a diminuição significativa das revisões cirúrgicas. Então, os pacientes, hoje em dia, que são submetidos à cirurgia robótica de coluna, eu posso afirmar para vocês que eles não vão voltar para o centro cirúrgico para reoperar por causa de um mau alinhamento desses parafusos. Pode ter, obviamente, uma reoperação por vários diversos outros fatores, mas não por mau alinhamento de parafuso. Além disso, a radiação exposta ao time cirúrgico ela cai drasticamente. Tá? Isso também é uma premissa muito importante. A gente está preocupado com segurança dentro do centro cirúrgico. A gente sabe que a radiação é um baita de um malefício. Então, a cirurgia robótica ela entrega essa vantagem para todos os profissionais que estão trabalhando no centro cirúrgico. E aqui eu deixo esse slide que mostra que o caminho da cirurgia de coluna é um caminho da cirurgia minimamente invasiva. Não só da cirurgia de coluna, mas como todas as outras cirurgias do nosso dia a dia. Então, na literatura, os benefícios da cirurgia minimamente invasiva já estão bem consagrados. E aqui eu gosto de citar uma menor agressão tecidual. E a cirurgia minimamente invasiva, pessoal, ela não quer dizer que são cirurgias com cortes menores, mas são cirurgias menos agressivas. Tá? Então, o simples fato de eu não agredir o tecido muscular, de eu não cortar aquela banda muscular, eu já estou entregando para o paciente uma menor agressão, uma redução na perda sanguínea, que isso é muito importante para a recuperação desse paciente, e menor dor no pós-operatório, com menor quantidade de drogas analgésicas que a gente dá para esse paciente. Tá? Melhorando, assim, a escala de dor desses pacientes. E eu não tenho dúvida que a cirurgia robótica é uma baita ferramenta, uma grande ferramenta para ajudar a gente a chegar nesses índices aqui da cirurgia minimamente invasiva. E eu queria deixar essa provocação para vocês, né, porque assumir os riscos desnecessários se a tecnologia para prevê-los já existe. Tá? Muito obrigado. Muito bom, doutor Enio. Por favor. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Doutor Enio começou falando que falar de tecnologia era um desafio aqui entre operadoras, auditores, mas, na verdade, somos muito receptivos às inovações, né? A nossa maior preocupação, o que foi destacado ontem muitas vezes aqui pela Goldet, de fato, a equidade e o acesso para todos e para todas, né? Então, sobre sair de uma assertividade de precisão de 72% para 99%, além da qualidade de vida para o paciente, levar também uma menor radiação para a equipe cirúrgica. Então, todas tudo que foi apresentado demonstra a vantagem desse avanço tecnológico. A minha pergunta, de uma forma objetiva, que nosso tempinho já passou, como é que essas tecnologias têm sido inseridas aqui no Brasil em termos de velocidade, e também se no sistema público e privado a gente já encontra centros, você disse que tem alguns serviços, mas está mais concentrado no setor privado. Qual a sua expectativa em relação a minimizar custos da aplicação dessa tecnologia para que, efetivamente, a gente tenha aí acesso garantido para os brasileiros de uma forma geral e não para alguns centros mais prestigiados em termos de assistência? Perfeito. Esse é o nosso desafio em termos de tecnologia. A dificuldade de dar acesso ao mercado para todos em relação a esse tipo de produto
é desafiador porque é um produto que precisa passar por várias homologações e uma delas é a homologação no rol da ANS. Uma vez que uma tecnologia começa a não estar homologada no rol, a gente não tem essa penetração no sistema público de saúde. Esse é o nosso desafio do lado, nos bastidores, para tentar, junto, né, com as sociedades médicas e junto com a população, para, de alguma forma, conseguir tornar isso viável. Em relação à cirurgia robótica, eu trago aqui para vocês a notícia da felicidade que a gente teve em conseguir colocar um robô como esse no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, uma instituição pública, de alguma forma a gente conseguiu viabilizar isso, dando um pouquinho de acesso à população local para esse tipo de tecnologia. Mas, realmente, esse é o desafio, e aí eu conto né, com o apoio de vocês, apoio de todas as sociedades, para que a gente possa discutir, colocar isso em pauta e, de alguma forma, tentar isso viabilizar a entrada e a penetração dessas tecnologias no mercado como um todo. Muito bom, doutor Enio. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado, parabéns gente. pela palestra. Bom dia a todos, né? Não dei um bom dia. Eu, às vezes, agradeço a Deus, primeiro por vocês estarem aqui, depois pelo acesso de mercado, tá sempre contribuindo para que esses eventos aconteçam. Depois, mais uma vez, isso caiu na minha mão, fui convidada para poder ver essa tecnologia, e eu disse, eu tenho que levar. E a minha felicidade maior, porque eu sou também SUS, e eu fiquei pensando nas filas que nós temos do SUS de coluna, e as reincidivas que a gente tem nos hospitais de traumatologia do SUS. Então, a felicidade de eu saber que já está no hospital, e que todos vocês tiveram acesso a esse conhecimento que eu tive, eu acho, sabe, é um agradecimento repassar. Eu acho que meu nome não devia ser Helena Ronce, devia ser Helena Ponte, porque tudo que eu quero, tudo que eu vejo, eu quero trazer para todo mundo saber. E, na minha fala inicial do Congresso, eu não falei para vocês. Hoje, a gente tem novas tecnologias, a gente tem que arranjar soluções, gente. Elas vão sempre existir. Quando a gente vê hoje a inteligência artificial, a teleconsulta que chega em estados remotos do país, né? Em Manaus, no Amazonas, a telemedicina, a teleenfermagem nasceu na pandemia e veio para ficar. Hoje, muitas operadoras usam a teleenfermagem para fazer a jornada do paciente, para a gente ter dados, gente. A gente precisa de dados, que a gente fala anos de dados e não consegue captar esses dados. Então, eu quero agradecer à Meditronic, quero agradecer ao Nelson, quero agradecer a você, Enio, e a todos vocês que estão aqui participando, e principalmente o acesso de mercado, que deu acesso para que esse evento aconteça. Os meninos, eu tinha dito que eu nunca mais iria homenagear póstumo, que eu ia homenagear a Gente Viva. Então, eu quero homenagear todos os meninos, Eduardo, Armando, são tantos nomes, Aline, todos, desculpe se eu esqueci de dizer o nome, porque esse evento está acontecendo, Leandro, o Wilson da Biomerrier, porque esse evento acontece por causa de vocês, porque vocês têm paciência comigo, e a gente discute os temas, e briga, e vai, e ele acontece. Ótimo. Obrigada, hein? Muito bom. Sem falar que o médico não vai carregar aquele peso daquele chumbo numa cirurgia dessa. Que imagine não sei quantas horas de cirurgia com um colete, um avental de chumbo. Isso aqui, gente, não existe. E não tem reincidiva. A maioria, se tiver, por causa de outras comorbidades do paciente. Enquanto você vem, eu estava aqui falando com o Enio sobre a falta de transparência de informações. Se a gente tivesse a quantidade e o valor que corresponde aos custos de HELP, não é isso, Enio, que você estava dizendo? Talvez a gente tivesse mais argumentação para a introdução de uma tecnologia dessa natureza, né? Então, mais uma vez, a falta de transparência da informação prejudicando. Aplausos renovados ao nosso palestrante.